Em nossa terceira mesa do dia, vamos abordar o tema sustentabilidade no campo e a incorporação de novas técnicas de manejo rural. A proposta é promover um debate sobre como as instituições financeiras de desenvolvimento podem impulsionar o desenvolvimento do agronegócio sustentável, mobilizando recursos para a adoção de novas técnicas de manejo e a incorporação de tecnologias nas propriedades rurais. Nossos convidados irão destacar a importância do Sistema Nacional de Fomento na Transição Verde no campo, por meio do financiamento de projetos voltados para maior eficiência na produção e otimização do uso de recursos naturais e biodiversidades, com a redução da emissão de gases de efeito estufa. Para tanto, contaremos com a participação do secretário executivo do Consórcio da Amazônia Legal, senhor Marcelo Brito. Do gerente de produtos do Banco da Amazônia, senhor José Alex Aires. Do superintendente de agronegócios do Sicob, senhor Gustavo Bastos Soares. Do superintendente do setor público no norte do Banco do Brasil, senhor Diogo Prim. Para moderar o debate, contaremos com a participação do chefe do Departamento de Desenvolvimento Regional do BNDES, senhor Eduardo Kaplan. A gente faz menção aqui também da espera, aguardamos a chegada do diretor de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, senhor João Carlos Leão Ramos, que assim que estiver aqui, vai compor com a gente essa mesa para essa discussão tão relevante, tão importante. E para dar sequência, então, a gente passa a palavra ao senhor Eduardo Kaplan. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. É uma imensa satisfação estar aqui presente no fórum. Agradeço ao convite da BDE. Parabenizo a todos também pelo evento. Pela manhã já tivemos uma discussão muito rica, eu acho que vai se complementar agora à medida que a gente entra em implicações para o sistema de financiamento, inclusive aqui com provocações para essa mesa de aspectos até um pouco mais práticos, né? Como relacionar esses desafios tecnológicos dos novos modos de produção sustentáveis que a gente quer estimular com os produtos, mecanismos de financiamento que nós, e eu falo também em nome do BNDES e outras instituições financeiras aqui presentes, temos para fomentar, né? Em que medida elas estão adequadas e que tipo de solução, proposta, necessidade de modificação a gente precisa incorporar. Então, acho que é uma discussão muito rica. Ela, na verdade, é o que vai evidenciar e operacionalizar boa parte de mecanismos. Eu acho que vai ser uma oportunidade também de refletir sobre algumas ideias que já apareceram na parte da manhã. Então, acho que fazendo uma apresentação rápida, meu nome é Eduardo, eu trabalho como chefe de departamento de estratégia social e territorial da área de gestão pública e inclusão produtiva do BNDES. E, acima de tudo, acho que aqui é um momento para a gente refletir aqui em igualdade, porque, assim como eu vou tentar propor alguns desafios, algumas questões desafiadoras, algumas questões críticas, né, para meus colegas aqui de mesa, mas eu quero, acima de tudo, reconhecer que são questões também para o BNDES, que eu acho que são respostas que ainda não foram elaboradas, a gente ainda não tem receitas prontas. Eu acho que esse é o motivo da mesa, da gente debater, trocar experiências e compartilhar inovações, compartilhar soluções que estejam chegando, se beneficiar dessa diversidade institucional que nós temos, com diversos modelos de atuação, de operação, que podem trazer essa fertilização cruzada
entre as instituições e, acima de tudo, aqui no espírito também de um fórum de desenvolvimento da BDE, propiciar essa coordenação. Então, entre instituições. Então, reconhecendo também parte desses desafios, eu quero só também mencionar a fala de um colega, o Marcos, que pela parte da manhã mencionou alguns dos produtos que o Departamento de Meio Ambiente tem para promover o desenvolvimento sustentável, a incorporação dessas tecnologias emergentes como novos vetores de desenvolvimento, e foi muito bem colocado. Existe sempre uma tensão entre a alocação de recursos não reembolsáveis e o estímulo a práticas que se tornem, de fato, uma forma estruturante do mercado, que não dependam, no momento seguinte, desses recursos. E é isso que também move, mais do que só o departamento, todo o BNDES, quando a gente pensa nesses desafios, né? De um lado, entendendo práticas que a gente não quer mais apoiar e desenvolvendo sistemas, inclusive em alguns deles que o BNDES foi inovador para identificar de forma tempestiva práticas não adequadas, como como desmatamento ilegal em áreas financiadas pelo BNDES, para que a gente adotasse ações de mitigação rápida, mas tem um trabalho muito mais desafiador para frente, que é de estimular essas novas atividades sustentáveis, esses novos empreendimentos, e entender nas suas diferentes tecnologias, a gente está falando de diferentes formas de produção, de sistemas agroflorestais, de manejo florestal, de culturas tradicionais, que, por suas questões tecnológicas, vão também ter reflexos em diferentes necessidades operacionais. E esse é o novo que está sendo construído por todos nós coletivamente. Dentro do BNDES também a gente tem visões, formas de apoio, pensando nesses desafios, mas no espírito ainda que a gente tem que reconhecer que é de construção de algo novo. Então, feito assim um pouco dessa introdução, eu queria propor, de fato, então, uma mesa que a gente se exponha, né, abra de forma bastante, enfim, transparente, aberta, esses desafios que cada instituição enfrenta, quais são os mecanismos que estão sendo desenhados, quais são aqueles que vocês percebem maiores vetores de sucesso, né, de capacidade de mobilizar essas novas formas de produção sustentáveis, e compartilhar também um pouco de uma visão de políticas públicas, né? Como o Estado, os municípios, o governo federal também podem complementar com outras iniciativas, não necessariamente vinculadas ao crédito, mas que são associadas, né, para estimular esses novos modos de produção. Então, eu acho que a gente pode, com isso, começar, dar início aqui a primeira fala, mas antes eu queria devolver aqui a palavra para o nosso mestre de cerimônias para também fazer o anúncio. Só uma observação. É uma discussão muito importante, né, sobre a incorporação de novas técnicas de manejo rural, então a gente vai convidar também para fazer parte dessa mesa o senhor Devandro Oliveira, coordenador de projetos especiais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, aqui representando o secretário, o senhor João Carlos Leão Ramos. Vamos recebê-lo. Agora a gente pode prosseguir com as discussões. Eu vou propor, então, uma pequena inversão também, até dando as boas-vindas, mas já passando também a palavra para o Marcelo Brito, que já está aqui na mesa, que é o secretário executivo do consórcio da Amazônia Legal, uma institucionalidade inovadora no Brasil, que certamente tem muito a refletir e a compartilhar conosco sobre essa diversidade de desafios que o consórcio representa dentro da Amazônia Legal, e pensar um pouco nesses potenciais que a Amazônia oferece em diferentes formas de produção e como que o consórcio e seus estados enxergam o Sistema Nacional de Fomento e o que esperam, né, dessas novas soluções que promovam uma visão de desenvolvimento sustentável que vocês tanto defendem. Então, agradeço e, por favor, só para também uma questão de ordem, desculpa, a gente vai ter também 12 minutos de fala para cada palestrante, para a gente também otimizar aqui a conversa, e acho que com isso, aí sim eu devolvo a palavra. Obrigado, Marcelo. Bom, boa tarde a todas e a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço em nome do consórcio, em nome do presidente do consórcio, o governador Eduardo Barbalho, pelo convite. Agradecimento especial ao BDE,
Albasa. Quantas vezes estive aqui nessa casa, nos meus 20 e tantos anos de trabalho aqui no Pará. Fico muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Meu caro Eduardo, me permita tentar fazer aqui uma exposição seguindo uma linha do tempo meio atrapalhada. Tá? Esse é um tema tão importante que ele exige, talvez, uma mudança de mindset, de pensamento, de como a gente enxerga a coisa. Então, me permita começar o seguinte: nós temos uma análise atual, nós sabemos o que ocorre hoje, qual o modelo que se implanta hoje, o que está acontecendo na atualidade amazônica, tá? Ou seja, a estrutura factual hoje da produção de alimentos aqui na Amazônia e todas as coisas que cercam isso, nós já sabemos. Então, por exemplo, ontem, para contribuir até aqui com o nosso debate, o Global Forest Watch soltou o relatório de desmatamento de 2022. Então, o mundo perdeu, o ano passado, 4,1 milhões de hectares de florestas tropicais, que representa 10% do total das florestas tropicais. Isso dá mais ou menos 11 hectares, 11 campos de futebol por minuto de desmatamento no mundo no ano passado. Tá? Isso gerou uma emissão de 2,7 gigatons de CO2, que equivale a toda a emissão de gás de fossil fuels, de derivados de petróleo, de um país do tamanho da Índia. E 43% desse desmatamento ocorreu aqui no Brasil. 43%. E, como vocês sabem, o desmatamento representa mais de 50% das emissões do Brasil, o que nos coloca como o quinto maior emissor de CO2 do mundo. Não fosse essa questão do desmatamento ilegal, o Brasil estaria lá em 25º, 26º emissor, por exemplo. Mas hoje nós somos o quinto. Tá? Então, essa é a situação atual. E a gente faz uma viagem pelo tempo e projeta lá na frente qual que é a situação adequada. O que a tecnologia, o que ciência e tecnologia, desenvolvimento, nos entregou até agora que pode ser utilizado nessa transformação dos sistemas alimentares. Então, eu poderia passar a tarde inteira falando de sistemas agroflorestais, de integração lavoura-pecuária-floresta, de produção orgânica, de agricultura regenerativa. Ou seja, nós temos um arcabouço enorme hoje de novas tecnologias. Bom, entre o atual, o factual, e esse ponto na curva, que a gente não sabe ainda determinar quando chegaremos lá, o que tem nesse meio? E aí, nesse meio, a gente precisa construir algo que é muito focado e ligado àquilo que é comumente conhecido como colaboração pré-competitiva, que é o que a gente vem tentando colocar em prática agora no consórcio. Bom, o que é essa colaboração pré-competitiva? Então, vamos lá. Para resolver o problema da ilegalidade na Amazônia, a gente pode até resolver com comando e controle, mas a gente sabe que o resultado é pontual e volta. Então, para se resolver a ilegalidade, o que a gente precisa? De mais legalidade. Então, quanto mais terras regularizadas, quanto mais regularização fundiária, quanto mais CAR validado, quanto mais propriedades que se inscrevem dentro do PRA dos seus estados, mais legalidade você traz à cadeia, menos ilegalidade você terá, porque os ilegais começam a ficar cercados de áreas legais. E a gente olha para os bancos de fomento, para os bancos privados, para as empresas privadas, e perguntam aonde entra a parceria nesse processo. E deixa eu tentar explicar o que é essa parceria, que eu lembro que foi uma conversa muito boa que nós tivemos com o secretário Maró de Almeida, no início do mandato dele na secretaria, lá atrás, há 5 anos atrás, quando, num grupo de pessoas, falaram assim, vamos convidar o Itaú, o Santander, o Bradesco, quando eles lançaram aquele grupo de bancos para a Amazônia, vamos chamar a JBS, vamos chamar a Marfrig, vamos chamar o Minerva, para vir contribuir com a implementação do CAR aqui dentro. Falei, peraí, nós vamos pedir dinheiro para eles? Falei, não, nós não vamos pedir dinheiro. Nós vamos facilitar a vida deles através do dinheiro deles. Porque à medida que a gente acelerar a implementação do CAR, diminui o risco dos bancos ao emprestar dinheiro, porque eles têm mais legalidade dentro da cadeia. Diminui o risco reputacional dos frigoríficos, porque eles vão ter o tracking, a rastreabilidade completa de onde eles estão comprando a carne dele. Então, aqui não se trata
de doação. Se trata de parceria público-privada, em prol de algo que vem nos atrapalhando há muitos anos e a gente reluta em discutir, que chama-se governança pública. E é a falta da governança pública, desse acesso à governança pública, que cria esse muro, que bloqueia os investimentos necessários e do tamanho que a Amazônia precisa. Então, assim, não adianta a gente falar de agricultura sustentável na Amazônia, de bioeconomia, etc., porque isso não vai acontecer com estalo de dedos, criando oferta e achando que a demanda está aí do lado de fora, nos esperando, com a atual estrutura tributária, logística, infraestrutura, compliance e assim por diante. Então, essa trajetória tem que ser feita. Então, essa trajetória só será feita com aportes, só será feito com parcerias. Semana retrasada, reunimos todos os presidentes de institutos de terra da Amazônia, 2 dias de reunião lá em Cuiabá. No segundo dia, o INCRA se juntou a nós. Foi muito boa a reunião que foi feita, sob a liderança aqui do presidente Bruno, aqui do Iterpa Pará. Na segunda semana de julho, já temos a reunião desse mesmo pessoal com todas as ANOREGs da Amazônia. Então, vamos incorporar os cartórios, as entidades notariais nesse processo, porque tem cada estado com um sistema diferente, depois a gente pode unificar isso na Amazônia, traz mais compliance, traz mais transparência. Ou seja, essa curva de transição do atual factual para o que a gente espera lá na frente de uma agricultura moderna, de uma bioeconomia moderna, precisa de todas essas parcerias que se traduzem em colaboração pré-competitiva, dados precisos, informações precisas, porque a somatória desses 3 se converte em transparência. Quando a gente conseguir dar essa transparência ao setor financeiro, seja bancos de fomento, bancos de desenvolvimento, bancos privados, fundos privados, blended finance, filantropia, não interessa de onde vem o cifrão. Quando a gente conseguir criar esse processo de transparência, nós estaremos preparados para subir os degraus da Amazônia 1.0, 2.0, 3.0 e chegar na 4.0. E nós estamos fazendo essa inversão, porque hoje todo mundo quer conversar do 4.0, que se traduz em carbono e pagamento de serviço ambiental, sem a estrutura de compliance e transparência que se exige anteriormente. Então, desculpa, amigos, se tivesse 1000 produtores rurais aqui, eu perguntasse aqui, quem quer vender carbono, provavelmente todos levantariam a mão. E eu seria um mensageiro da má notícia. Vocês não venderão carbono para ninguém. Porque não tem histórico, não tem compliance, não tem acompanhamento, não tem transparência. E Amazônia 4.0, pagamento de serviço ambiental, carbono, são parcerias pautadas em credibilidade e transparência. Então, as cadeias precisam ser concluídas. A legitimidade dos processos que produzem isso precisam ser concluídas. Então, a gente precisa, sim, começar no 1.0. A gente precisa determinar quais são os mosaicos de produção que nós temos na Amazônia, quais são as áreas territoriais de produção, e por que não determinar, via políticas públicas, que área X seja um território de produção misto, onde você vai ter pecuária, você vai ter grãos, você vai ter florestas nativas, você vai ter florestas plantadas, você vai ter fruticultura, você vai ter preservação ambiental. Vocês estão entendendo a diferença? Não é bioeconomia ou agricultura. Não é agricultura ou restauração florestal. O que nós estamos fazendo aqui é tirar o ou e encaixar o e nessa equação. E, ao encaixar o e, nós temos um mosaico de estruturas de produção que abarcam o pequeno, o médio, o grande, as populações tradicionais, os indígenas, os quilombolas, e, ao transformar isso numa estrutura pré-competitiva inicial, para dar aceleração dos processos de compliance, nós chegamos ao mais importante de tudo, que é acesso a mercado. E, quando chegar no acesso a mercado, nós não precisamos, ou não precisaremos mais, ficar totalmente dependentes de uma estrutura de doação financeira ou de dinheiro ao fundo perdido, porque nada mais perpétuo, nada mais perene do que acesso a mercado construído em cima de transparência, qualidade, efetividade do compliance das ações que você produz.
Isso não é nada novo, vários países fizeram isso no mundo, mais rápido do que nós, Brasil. Então, assim, a única coisa que eu fiz aqui foi ter estudado e estou fazendo um plágio de sistemas que foram construídos em outros lugares. Estou chegando perto aqui do encerramento, eu queria terminar colocando um chamamento aqui agora. Nós abrimos aqui agora, eu não gosto desses chavões, mas precisa colocar. Nós abrimos aqui uma janela de oportunidade amazônica que não pode ser perdida. E que janela é essa? Ela se abre com a cúpula da Amazônia. Então, a partir de 7 de agosto próximo, nós vamos ter boa parte do mundo olhando aqui para a Amazônia. Concluída a cúpula da Amazônia, o Brasil assume o G20 e traz para o G20 uma agenda de sustentabilidade, uma agenda de produção de alimentos, uma agenda de conservação florestal, e o presidente Lula se coloca como um ente de representação dos estados panamazônicos. Então, nos 12 meses seguintes, nós temos a liderança do Brasil no G20. Findado o Brasil no G20, em setembro de 2025, 3 meses depois, nós teremos a COP do Brasil em Belém, a COP do Brasil na Amazônia, onde provavelmente nós teremos um número recorde de chefes de Estado, de CEOs das instituições financeiras, privadas, empresas, na Amazônia. Então, veja bem, nós não precisamos, ingenuamente, achar que nós teremos que resolver todos os problemas da Amazônia até 2025. Longe disso, longe disso. Mas nós precisamos nos estruturar enquanto sociedade civil, enquanto sociedade financeira, enquanto sociedade produtiva, enquanto agricultura, enquanto bioeconomia, enquanto ONGs, enquanto tudo, nessa estrutura pré-competitiva, para darmos início aos processos de transformação, aos projetos de implementação. O que a gente conseguir colocar em prática nesse período nos dará uma sequência de décadas pela frente. O que nós não colocarmos, nós teremos que disputar espaço após 2025, numa estrutura que se transforma de soluções baseadas na natureza para soluções baseadas em ciência. Na primeira, nós somos ente representativo mundial. Na segunda, nós não somos ninguém. Ninguém. Quem toca a agenda soluções baseadas em ciência são os países desenvolvidos. Então, a gente precisa estar antenado do mundo para entender isso. Haroldo, meu amigo, se a gente conseguir vencer esse trajeto, essa curva de aprendizado, a gente não precisa mais passar um dia debatendo, como hoje todos os grupos do agro estão fazendo, debatendo se o plano safra que foi lançado é bom ou não. Até uma conversa inócua, tá? Eu acho que foi muito bom, eu acho que o plano safra está em evolução, mas eu não sei se é do conhecimento dos senhores, mas um ano safra no Brasil, o financiamento de um ano safra custa em torno de R$1 trilhão. Quando o plano safra coloca 300 bilhões, nós estamos já conhecedores que 70% do financiamento do ano safra é feito pelo setor privado. Então, por que a gente está tão preocupado se o plano safra é isso ou aquilo? Ah, que o plano safra só tem 5% de agricultura ABC. Ué, quem foi que falou que dentro desse 70% financiado pelo setor privado não tem agricultura ABC, não tem ILPF, não tem sistemas agroflorestais, não tem agricultura regenerativa, não tem conservação de água, conservação de florestas e assim por diante? É lógico que tem. Então, até esse debate político, essa transformação política nossa, passa também por isso. É uma janela maravilhosa que nós temos e não podemos perdê-la. Eu quero finalizar fazendo um convite. Por determinação do presidente do consórcio, governador Helder Barbalho, na quinta-feira passada, nós tomamos uma decisão de realizar no dia 10 de agosto, ou seja, um dia imediatamente ao fim da cúpula da Amazônia, um dia que nós estamos chamando, como vai ter muita gente de fora, nós colocamos um nome em inglês, mas vai ter em português depois, um dia que chama o Dia de Inovação em Ciências da Natureza. Então, Innovation and Nature Finance Day. Vai ser um evento de um dia inteiro aqui na Estação das Docas, onde estarão convidados todos os membros da BDE, todos os bancos privados, todas as agências de fomento internacional, a filantropia nacional, a filantropia internacional, todos aqueles que são representantes de cifrões serão convidados. BNDES,
Ministério da Fazenda, já conversamos com o embaixador Ricardo, que está organizando a cúpula, tive uma rápida conversa com a diretora Tereza Campelo, lá no BNDES. Então, os senhores serão convidados formalmente, em due time, mas é um evento que a gente precisa discutir os financiamentos para a Amazônia nesse nível que eu estou colocando aqui para vocês. Da onde a gente parte até onde a gente chega. Que transição que a gente implementa e com cuidado ao dizer, mas com muito cuidado ao dizer o que é transição justa. Porque transição justa a gente tem que perguntar justa para quem, com quem, de quem e para quê. Vou dar um exemplinho bem rápido para vocês. A transição justa do sistema energético europeu é dada como 2030. Então, os países europeus têm até 2030 para transformar a sua cadeia energética. A transição justa que os mesmos europeus deram para a agricultura mundial, incluindo a nossa, é de 18 meses a partir da ratificação do EU Green Deal, que foi semana passada. Então, cuidado ao falar transição justa, porque dependendo de quem e para onde e com que e de que forma, essa transição justa tem uma conotação diferente. Então, vamos, no dia 10, sentar todo mundo que representa aqui o setor financeiro, o setor de investimento da Amazônia, tentar descobrir que transição justa é essa para que a gente recomponha de uma vez por todas a ligação da Amazônia com o Brasil, a conexão da Amazônia com o Brasil. Nós não estamos comunicados com o Brasil. E ao não estar conectados com o Brasil, nós não estamos conectados com o mundo. Melhor oportunidade do que essa, nesses próximos 2 anos, para conectar a Amazônia com o mundo, nós não teremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Acho que é uma fala riquíssima, acho que nos enche aqui com um senso de urgência, com uma necessidade de resposta e coloca também uma direção de uma resposta, se não uma resposta imediata, mas uma clareza de uma necessidade de conciliar essa visão aspiracional que nós temos dessa Amazônia 4.0 com essa realidade, né? Eu acho que ter essa atenção para esses passos mais imediatos, dessa evolução, partindo de onde nós estamos, eu acho que é uma colocação muito forte e que também está conectada com um outro ponto que eu destaco da sua fala, dessa importância de criar mercados a partir do avanço da institucionalidade, da legalidade, né, como vetores para a criação desse mosaico sustentável que a gente precisa desenvolver. Então, acho que todos saímos ganhando aqui com essa fala. Muito obrigado. E aí eu passo a palavra para o José Alex, que é o gerente executivo do Banco da Amazônia, que vai contar um pouco também sobre a experiência do BASA, entrando um pouco nesse aspecto concreto dessa evolução de onde nós estamos, quem são os clientes atuais, como eles trabalham, como que o BASA enxerga cada um deles e cada um, assim, os seus eixos, né, e como olha para a capacidade desses atores locais serem vetores desse novo modelo, né? Que tipo de indicador, que tipo de análise métrica o banco pode utilizar para fazer um pouco desse caminho, desse 1.0, mirando no 4, mas passando por esse 2 e 3 que a gente ainda precisa desenvolver. Então, o desafio está dado. José Alex, por favor. Ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Tem uma apresentação aqui só para guiar, né, Samara? Que é justamente essa caminhada, né, essa jornada, que é a sustentabilidade do campo, né, novas técnicas de manejo florestal. Então, dentro desse processo, trazendo um caso prático, né, nosso, que a gente está desenvolvendo um programa chamado Pecuária Verde. Então, ele trouxe, né, justamente dessas questões, dessas provocações que foram apresentadas, né, como potencializar a produtividade, porque o Censo Agropecuário de 2019 aponta que a média da produção, claro que a gente tem que tomar cuidado com média, né? Mas a média da produção pecuária na região é 0,7 unidades por hectare, né? Mas, olhando, né, você falou, né, sobre a parte histórica, né? Antigamente, muita terra era sinal de riqueza, né? Hoje em dia, isso aí tem que ser revertido, e essa reversão ela vem em cima dos debates, né, da sociedade civil. Então, como a gente potencializar a produtividade, promover a redução dos déficits ambientais, né? E como promover a uniformização técnica e operacional dos produtores. Porque nós, como trabalhamos muito com agronegócio,
quando a gente pega uma operação não padronizada, para que a gente não descarte aquele produtor, ele vai para uma análise um pouco mais personalizada para verificar a viabilidade técnica, econômica, etc., né? Só que isso gera um ônus do tempo, né? Então, o produtor rural, como ele precisa, muitas das vezes, do clima, né? Se vai chover, ele precisa plantar, e etc. Então, como é que a gente consegue uniformizar essas propostas? Como é que a gente pode padronizar isso? Porque isso dá celeridade, né? Dá também, reduz o risco e outras questões mais, né? E a solução, né, vem na aplicação de práticas intensivas. Então, a gente não está falando aqui intensivo no sentido de extrema tecnologia, né, intensividade no que diz respeito às técnicas que já existem há mais de 6, 10 anos aí pela Embrapa, né, só que, por incrível que pareça, é pouco difundida essa questão da integração junto com os produtores rurais, né? A questão da recomposição do ecossistema. Eu vou mostrar depois aqui os índices, né? Depois o detalhe mais, mas você hoje tem condições de produzir mais com a mesma quantidade de área, você manter o nível de produção recompondo o sistema, né? Integrando. E isso não é inovação, isso são programas e soluções que já existem há mais de 6 anos, mas poucos são aplicados hoje no campo da região norte, né? Monitoramento e registro dos serviços ecossistêmicos produzidos. Então, esse é o grande desafio para a agricultura 3.0 e para 4, né? Porque a gente está falando aí, o Banco Central está trazendo a discussão aí do Real Digital, a gente está com um estudo de caso junto com vários outros parceiros aí para tokenizar a agricultura, e a tokenizar a agricultura é você dar transparência, porque quando uma área rural ela está com a informação pública, qual foi o nível de produtividade nos últimos 5 anos, o quanto que ele produziu, o quanto que ele melhorou a sua área. Então, ao invés do cliente ir atrás do banco, a instituição financeira ou a própria sociedade civil, com outros funds, com informações tokenizadas, vão começar a oferecer dinheiro ou a promover, porque ele traz boa prática. E aí vem a questão que você falou também, que ele começa a ter a pressão, né? Quem não está dentro da cadeia da boa prática, ela começa a ficar pressionado e cada vez mais escasso o recurso que ele pode tomar, né? Então, esse é o que baseou, né, a questão do programa Pecuária Verde, tá? E aí é uma composição, né, do técnico, porque você não tem como avançar nessas soluções se você não tiver automatização. A Amazônia tem dimensões continentais, né? Você não consegue deslocar técnicos a custo baixo, né? Então você tem que procurar e associar tecnologias de vídeo monitoramento, de satélites, etc., para reduzir esses custos, né? A assistência técnica, ela precisa ser, nesse primeiro momento, dependendo do nível tecnológico do cliente, de forma integral, porque não é você só fazer o projeto, entregar para o banco, garantir que há viabilidade, mas você tem que monitorar para ver se ele está aplicando de forma correta aquela solução tecnológica, né? E a questão do monitoramento, relato e verificação. Então, o monitoramento não é só para a instituição financeira para garantir que ele está aplicando corretamente o crédito. É para que o cliente ele mostre, né, por soluções que fiquem disponíveis e são passíveis de certificação, que você pode passar por uma certificação de terceiros, essa certificação de terceiros lhe habilitar para você gerar até... Hoje existe um mecanismo da CPR Verde, mas hoje, de novo... Qual é o produtor rural que emite CPR Verde? Muitas das vezes por falta de mecanismos do ciclo, né? No mecanismo do ecossistema, que ainda são muito escassos para tratar disso, né? Mas essas discussões elas são muito ricas, porque a gente não vai chegar na agricultura 4.0 daqui a 3 ou 4 anos se a gente não começar hoje essa discussão, né? E uma das questões que você falou também que são muito importantes é a questão da regularização ambiental, né? Das áreas. Então, todo esse processo... Só para a gente trazer aqui em exemplos. Olha aqui. Nós temos na nossa avaliação socioambiental critérios restritivos, condicionais e informativos. Então, nós temos várias fontes de acesso de informação, né? MDA, IBAMA, OEMA, MPF, MTE. Por quê? Eu tenho que garantir que, primeiro, aquela proposta ela vai dar um rédito positivo e vai pagar aquele financiamento. Mas eu tenho
as questões socioambientais, porque a instituição financeira ela é responsável solidariamente se tiver algum problema, né? Então, ou seja, eu tenho aí uma corresponsabilidade direta, né? Isso é lei, é legal, né? E aí entra nas questões de barreiras. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2022 nós tivemos 29 mil propostas e somente 16 mil foram aprovadas, né? E essas que não foram aprovadas, né, estão à margem, né, e os outros clientes que nem, né, tiveram a iniciativa de fazer isso. E, para vocês terem uma ideia, dentro do nosso processo de avaliação socioambiental, os outros bancos, né, Bradesco, Itaú e etc., quando eles veem uma propriedade que tem a placa do Banco da Amazônia, eles vão na hora atrás do cliente, porque eles sabem que esse cliente está compliance. Então, eles não vão ter esse trabalho de verificar isso. Então, ou seja, é o mercado, então, se ele pegar essa informação e deixar disponível, esse é um ativo que, daqui para frente, não vai mais ser só diferencial. Isso vai ser uma forma dele garantir melhores recursos, né? Se a gente for observar, até agora, falando, então, no Safra, né, vai ter escalonamento de 0,5% até 1% de desconto para quem comprove que tem práticas sustentáveis dentro do seu empreendimento rural. E aí, só dando um exemplo, né, da prática, então a gente já faz isso aqui desde 2018, né, a gente faz o mapeamento da propriedade, né, verifica se está em área indígena, quilombola, faz mais de 24 verificações, se está anotado lá a propriedade e o CPF, o CNPJ como trabalho escravo, né, análogo ao escravo, trabalho infantil, enfim. São várias verificações que isso, se a gente não estiver trabalhando de uma forma automatizada, de uma forma otimizada, e mais ainda, se o legislador ele não faz o pré-jogo, né, ele vai lançar uma regra ali, que é uma regra de barreira para financiamento. Mas se eu não tiver uma base para consultar aquilo, eu gero ineficiência. Né? E banco olha para eficiência o tempo inteiro. Né? Então, isso é muito importante, não só, né, esse fórum, né, as instituições financeiras, estarem trabalhando diretamente com o governo, né, com as entidades públicas, para discutir isso. Você vai definir essa regra, mas aonde eu vou buscar essa informação? Onde é que eu verifico se o cliente está válido ou inválido? Né? E se ele está inválido, qual é o grau de invalidez dele, se eu posso também financiar a regularização? Isso também é muito importante. Né? E dentro da parte do Pecuária Verde, o que é que nós estamos agregando? 2 itens adicionais, que é a avaliação do perfil tecnológico da propriedade rural e a parte de práticas sustentáveis, né? Todos eles também gerando índices, né? Além do perfil, gerando também a linha de base métricas, né? Então, ou seja, um mecanismo que a gente está trabalhando aqui com vários parceiros, que é para identificar o que é que ele produz de serviços ecossistêmicos, quanto é que isso é estimado e de uma forma que isso fique totalmente disponível para ele passar por uma certificação, né? Porque isso garante a melhoria para o Banco da Amazônia, né, como instituição financeira, mas também garante uma transparência e uma qualidade maior para aquela propriedade rural. Bom, e dentro do estudo, né, que foi feito para esse trabalho, para esse programa, né, que é o Pecuária Verde, com pequenos avanços, né, pequenas orientações que a propriedade rural ela pode ter, ela sai de 0,7 para 1,22 unidades por animal, e sem grandes investimentos em infraestrutura. Né? E aí, com 2, 3 anos, ele pode passar para 2,42 e chegar até 3,4. Então, falando em termos econômicos, uma área, né, uma região onde ela esteja com baixa produtividade, ela pode, com 5 anos, triplicar aí a sua produção, quadruplicar. E isso, né, é a indução, né, que você tem. Então, ou seja, um cliente que está no perfil 1, ele não vai poder chegar aqui no banco e dizer, eu quero um biodigestor. Ele não tem produção de biomassa suficiente para gerar isso. Então, ele vai andar numa escadinha, né? Ele tem um grupo de itens financiáveis de forma padronizada, que é justamente para isso, para que ele tenha um crescimento sustentável, e esse crescimento sustentável ele seja medido, sejam geradas métricas, né? Para que a gente consiga uniformizar esse processo. Só concluindo aqui. Então, assim, o ciclo total do programa, né, do Pecuária Verde, ele vai lá da pré-seleção do produtor rural, passa pela avaliação do perfil tecnológico do cliente, né, a avaliação de capacidade financeira,
a parte da capacitação, ele já chega quando ele estiver disponível já para análise, né? E, depois que ele é contratado, tem o ciclo de MRV, né, que é o monitoramento, relato e verificação, que são feitos anualmente para verificar se ele atingiu os benefícios ecossistêmicos definidos, né, a partir da linha de base, e isso a gente consegue fazer a medição, e, uma vez medido, ele passa pela certificação e a gente pode dar oportunidade para o cliente ter outro mecanismo de captação no mercado, né, que é a CPR verde. Então, ou seja, a CPR, diferentemente da CPR tradicional, ele emite a CPR e desconta, né? A CPR verde ele emite e recebe no final se ele garantir que ele cumpriu aqueles objetivos. E essa questão que também foi o Marcel acabou de falar, que o mercado, né, que financia o agronegócio, esse 70%, grande parte dele é feito em cima de CPR. A quantidade de CPRs que foram emitidas esse ano no mercado aumentou em 100 e poucos %. O percentual de emissão desde o ano passado, né? Então, ou seja, o mercado privado, né, o mercado de capitais, está cada vez mais sendo utilizado para esse tipo de negócio, e cada vez mais tendo transparência, a gente vai deixar de ter uma dependência cada vez maior dos recursos subsidiados para avançar na produção, né? E ao final, né, eu sempre gosto de frisar, né, que a gente não está fazendo sozinho, né, a gente está com o apoio da AFD, né, Agência Francesa de Desenvolvimento, o CIRAD, que é considerado como se fosse a Embrapa daqui do Brasil, né, a Embrapa, o Imaflora, o Terras e a Way Carbon, né, então são os nossos parceiros dentro desse processo, né, e agora isso é uma acreditação que a gente tem que instituição financeira hoje sem parceria não avança, né? Então a gente tem as entidades que estão envolvidas aqui e vamos buscar conectar aí com os entes do governo, né? Justamente para que a gente tenha cada vez mais celeridade nesse processo, né? Porque todo mundo estando conectado com os mesmos objetivos, a gente consegue avançar bastante. E aí eu sempre falo, né, que a conexão nos trouxe aqui e vamos avançar muito mais com ela, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, José Alex. Eu queria só ressaltar na sua fala assim, alguns elementos que eu acho que atenderam muito bem as expectativas, em especial essa capacidade do BASA em elaborar um perfil tecnológico do cliente. Eu acho que ajudar a percorrer essa evolução necessária, né? Eu acho que isso é um papel para não esperar que ele já chegue pronto, né? O banco também tem um papel indutor, né, e apresentar um modelo de evolução de tecnológico, com indicadores, com itens financiáveis para ajudar a percorrer essa trajetória de incorporação de tecnologias, ganhos de sustentabilidade. E eu acho que isso é o complemento do outro trabalho também que você mencionou, que eu também queria registrar, acho que um ponto muito positivo, que são esses critérios de avaliação socioambiental. Eu acho que essa evolução que o BASA tem, como você falou, reconhecida por outras instituições financeiras, acho que é um dos elementos também para ser bastante discutida e divulgada, para que ela seja, na verdade, recorrente, talvez até um aspecto básico de qualquer avaliação, quando a gente fala de temas agropecuários no Brasil, não importa qual for a instituição financeira, mas que ela tenha já na partida esses instrumentos para, enfim, conhecer o cliente antes mesmo dele bater a porta e saber dos riscos associados. Então, acho que dois pontos assim, muito importantes para a evolução aqui da nossa conversa. Em seguida, eu queria passar aqui a palavra para o Diogo Primo, superintendente do Banco do Brasil na região norte, para o setor público, e pedir para ele também comentar um pouco conosco essa experiência de um banco que tem no setor agro uma grande relevância, tem uma importância essencial no estímulo de práticas sustentáveis, de uma agricultura verde e, sobretudo, com a implementação do programa ABC, que também acho que é um dos aspectos que são determinantes, né, para essa evolução dessas práticas. Então, Diogo, também agradeço e passo a palavra. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar representando o Banco do Brasil aqui nesse evento. Deixa eu soltar meu tempo aqui para eu não me atrapalhar, só um pouquinho. Aí. O bom de estar aqui em cima, né, Evandro, é que a gente consegue ver quem tomou açaí e quem não tomou açaí durante o almoço, né? Os paraenses vão entender a referência. E aqui nesse primeiro slide, eu já vou chamar a atenção de que o Banco do Brasil ele tem
dentro da sua governança, estruturado uma vice-presidência de governo e sustentabilidade empresarial. Pela minha própria apresentação, é possível verificar que eu faço parte do braço de governo do Banco do Brasil, no atendimento ao setor público. Portanto, eu faço esse disclaimer para dizer que se algum termo técnico, alguma tecnicidade de sustentabilidade empresarial me faltar, eu acolho e levo para a nossa equipe de especialistas. Estou aqui representando a nossa vice-presidência, mas a minha atuação no dia a dia é muito mais voltada para o segmento de governo. Muito bem, mas mesmo assim eu me sinto à vontade de falar sobre sustentabilidade, porque esse é um tema que é transversal em toda a empresa, né? E todo mundo, todos os funcionários do Banco do Brasil são imbuídos desse propósito sustentável, principalmente porque isso não é algo novo. Aí eu sabia que ia me sacanear. Isso não é algo novo dentro da empresa, né? O Banco do Brasil vem procurando as melhores práticas sustentáveis desde 1985, quando fundou a Fundação Banco do Brasil. E com muito orgulho, em função dessa trajetória que nós temos aí de mais de 30 anos com esse tema, com muito orgulho, nós podemos dizer que hoje nós somos o banco mais sustentável do planeta. Essa trajetória, ela foi coroada, né? Ela vem sendo coroada ano a ano no Fórum Econômico em Davos, quando é anunciado o ranking Global 100 pela Corporate Knights, e onde são divulgados anualmente as 100 corporações mais sustentáveis do mundo. Pelo terceiro ano consecutivo, e nós temos orgulho de poder dizer que uma empresa brasileira, o Banco do Brasil, entre as instituições financeiras, é a mais sustentável do planeta. E, nesse último ano de 2023, a única empresa brasileira listada nesse índice. Falando um pouco de grandes números do Banco do Brasil, né, os nossos highlights, nós temos, então, uma carteira hoje de 328 bilhões de reais de crédito sustentável, certificada como crédito sustentável. Temos 20 bilhões de funding sustentável. Aqui embaixo tem algumas captações externas que foram feitas. Dentro da temática de crédito de carbono, que o Marcelo já trouxe aí inicialmente, o José Alex também já explorou um pouco, nós temos hoje, sob análise do Banco do Brasil, 10 milhões de hectares mapeados para trabalharmos. E destacar aqui duas captações que nós fizemos e que vai demonstrar como isso casa com a estratégia ESG do Banco do Brasil também, que são o Social Bond, uma emissão que foi feita de 500 milhões de dólares, e esse recurso, essa captação foi inteira aplicada no Pronamp, ou seja, uma linha de crédito em que a gente desembolsou no primeiro trimestre de 2023 2,5 bi de reais, e essa captação permitiu usarmos isso como funding para fazermos essa entrega para a sociedade, mantendo empregos, né? A finalidade do Pronamp, em sua grande maioria, é a manutenção de empregos. E também fizemos o primeiro Sustainable Ripple da América Latina, onde fizemos uma captação de 100 milhões de dólares, e desses 100 milhões de dólares, 50% desse recurso destinado à agricultura familiar, ao Pronaf, e 50% desse recurso destinado a micro e pequenas empresas para fazer a sua transição energética também e investirem em energia renovável. Seguindo aqui, agora funcionou. Falando um pouco mais da nossa carteira de crédito, 328 bilhões de crédito sustentável, né? 328 bilhões, como eu apontei anteriormente, mais de 3 milhões de operações no total. A gente não diz que essa carteira é sustentável porque o Banco do Brasil está dizendo, né? Isso, lógico, é validado por instituições internacionais, e o que o banco usa é o Citaui, principalmente, aí, que dá a validação dessa carteira. E aqui eu quero destacar, de forma especial, está bem difícil de ler aí, né? Mas eu quero destacar aqui as boas práticas socioambientais, onde, dentro das boas práticas socioambientais, nós temos a carteira de Pronaf mais alimentos, de Pronaf custeio e de Pronaf investimentos, que na soma dá mais de 55 bilhões de reais. E também, dentro da carteira da agricultura de baixo carbono, 67 bilhões praticamente aplicados, mais de 140 mil operações nessa carteira, e dessa carteira, praticamente 8 bilhões, quase 9 bilhões, dentro da agricultura de baixo carbono. Então, um pouco da composição da nossa carteira também para vocês. Dentro da governança do banco, né, nós temos 10 compromissos que foram anunciados para o mercado e que nós estamos buscando cumpri-los até 2030, mas eu vou destacar 2 aqui que a gente já cumpriu, né, que estavam previstos cumprir mais à frente, a gente já cumpriu. O primeiro
falando de agricultura sustentável, que é o tema da mesa, nós tínhamos, então, um compromisso de termos na nossa carteira de agricultura sustentável até 125 bilhões até 2025, e a gente já chegou em 150 bilhões em março de 2023. Então, um desafio que estava dado, lógico que esses desafios estão sendo revistos também, né, para termos sempre um novo patamar a ser atingido, mas temos orgulho de poder dizer que esse desafio que lá atrás, quando foi anunciado em 2020, parecia algo espetacular, né, com uma capacidade do nosso país de produzir e de fazer as coisas acontecerem, ele já foi atingido em março de 2023. E também nas emissões diretas, na redução, né, das emissões diretas de gases de efeito estufa, nós temos, então, o desafio de compensar 100%, e em dezembro de 2022 nós já compensamos 100% das nossas emissões dentro do banco, e também de reduzir em 30% as emissões, e a gente reduziu até dezembro de 2022 69% das emissões da nossa operação em relação aos gases de efeito estufa. Dentro de bioeconomia, trazendo um pouco também da atuação do banco, a gente tem hoje aplicado na Amazônia Legal 136 bilhões de recursos investidos na Amazônia Legal. Desses 136 milhões, 23 bilhões e meio são créditos de alta adicionalidade à ESG. E aqui eu quero destacar também a nossa carteira de bioeconomia, e essa bioeconomia muito voltada para as culturas do café, da piscicultura, da pimenta do reino, do cacau, do açaí, da borracha, da banana, do abacaxi e da castanha. Ou seja, nas cadeias produtivas desses produtos, nós já temos 1 bi e 100 milhões aplicados. E aqui, detalhando como se dá essa aplicação, a maior parte desse recurso hoje está aplicado no Pará, quase 310 milhões aplicados no Pará, mas eles estão distribuídos dessa maneira pelos estados aqui da Amazônia Legal. Seguindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre crédito de carbono, né? Como eu disse, o Marcelo e o José Alex já falaram um pouco sobre isso, e o José Alex comentou, né, que no passado dizia-se que quem tinha terra tinha valor. Hoje em dia a gente pode dizer que quem tem floresta tem valor, né? E esse é o grande desafio, nós conseguirmos fazer essa floresta ser monetizada, né? Lógico que tem todo o desafio estrutural, já bem colocado pelo Marcelo, todo um trabalho prévio que deve ser feito para que isso se transforme em valor. Mas por que nós estamos falando de crédito de carbono e não podemos deixar de falar desse mercado? Porque 39% da reserva de carbono do mundo está na floresta brasileira. Então, aqui é um estudo, levantamento, né, dos potenciais de crédito de carbono. Nós vamos ver aí o destaque para o Brasil com 39%, o Congo em segundo lugar com 11%, a Indonésia com 7%, e os demais países aqui, inclusive, que tem também o bioma amazônico, mas o grande potencial mesmo de crédito de carbono está aqui no Brasil, e nós precisamos, claro, avançar nas ações estruturantes para que isso se transforme em realidade. Aqui o destaque, né, não é para ler aqui o que são os projetos de carbono, é irrelevante talvez nesse momento, mas falar da participação do mercado brasileiro no mercado global voluntário, né? Então, até 2030 estima-se em 20 bilhões de dólares, ou seja, é bastante dinheiro que está na mesa e que é importante para nós monetizarmos a floresta de pé. Potencial ecológico brasileiro, né? Então, nós temos 66% do nosso território hoje com vegetação natural preservada. Dentro da Amazônia Legal, né, nós temos, sabido, né, que é preciso fazer a reserva legal de 80%, 35% no bioma cerrado e nas outras áreas 20%. Então, esse também é um desafio. A gente sabe que a reserva legal, em geral, ela não gera créditos de carbono, apenas a área excedente, mas apenas para a gente ter conhecimento da realidade brasileira. Esse mapa é bacana, aqui especificamente da Amazônia, nós colocamos ele aqui. Esses pontos pretos, eles são áreas urbanas, né? Essas manchas vermelhas são áreas altamente degradadas, né? As áreas amarelas do mapa, elas são floresta sob pressão, e as áreas verdes, então, são de floresta, né? Floresta preservada. E também temos a área mais cinza, que seria que não é floresta, que são cerrados.
Esse mapa ele é interessante porque ele mostra para a gente o desafio que nós temos, né? E, de novo, o Marcelo trouxe os dados, falou do desmatamento, falou dos desafios que temos em relação a esses compromissos assumidos pelo Brasil também em relação ao desmatamento. E dentro dessas áreas vermelhas é onde nós temos mais potencial de crédito de carbono. Nas áreas amarelas, próximo do vermelho, também onde tem mais potencial, onde tem floresta, onde a gente consegue gerar maior potencial de crédito de carbono. A estratégia do Banco do Brasil para crédito de carbono, então, é trabalhar em toda a cadeia desse processo, né? Desde a originação dos créditos de carbono até o financiamento dos projetos, inclusive para regularização de áreas, se for o caso, a assessoria na estruturação com projetos e inventário de emissões, e, por fim, lógico, a negociação dos créditos de carbono também. Então, fazer o ciclo completo da cadeia de negócios. Aqui sobre o mercado de carbono, para encerrar, eu já vi que o tempo está acabando. Para encerrar, só reforçar que nós já temos 10 milhões de hectares mapeados, pelo que a nossa área de sustentabilidade empresarial nos passou. Para que uma área seja considerada economicamente viável, é importante que ela tenha em torno de 3 mil hectares, né, a ser analisado. E, lógico, que isso também é um grande desafio, mas eu trouxe aqui, para encerrar, um case da família MAPS, que foi um dos primeiros clientes do programa de crédito de carbono do Banco do Brasil, uma localidade que fica ali na fronteira entre o Acre e o Amazonas. Falar dessa história, para mim, ela mexe realmente comigo e com minha família. Foi uma espera de 40 anos. Meu pai foi uma pessoa que, para a época, era uma pessoa até visionária. E ele falou para o meu avô que a única coisa que ele queria era uma canoa e mercadoria para regatear no rio. E daí meu pai conseguiu, com o esforço dele, comprar 16 seringais. E em 96 os seringais, a borracha acabou na região, mas a gente tem uma área bem extensa, no coração da Amazônia, no estado do Acre. E essa área lá, praticamente, não tem um retorno dessa área. Nesse período todo, nós tivemos muitos grupos, tanto de fora como do Brasil, com proposta para projeto de carbono. E quando vai chegando no final, vinha aquela coisa. Havia uma desconfiança. Era uma coisa que para mim era como acabar a história do meu pai. Sabe, todo o legado que ele tinha deixado, para a gente estava apagando. A minha irmã liga, Sueli, agora tem outra proposta de carbono. Uma reportagem, um link. Digo, não quero saber, não quero mais sonhar. Ela disse, não, Sueli, agora o negócio é sério, o Banco do Brasil está envolvido. Eu digo, então, minha irmã, se o Banco do Brasil está envolvido, eu não vou nem ler o contrato, eu assino. A recepção foi tão maravilhosa. Eu confio plenamente no Banco do Brasil. Toda a credibilidade que veio através desse projeto foi através do Banco do Brasil. Isso aí para a gente foi fundamental. Sabia que a gente não poderia estar extraindo aquela área e a gente deixou para a comunidade sobreviver com a única coisa, que eles não desmatassem. Porque a gente aqui não estraga madeira, nem desmata, a gente só usa madeira para fazer a casa da gente morar. Eles preservam porque eles sabem que lá é onde é o futuro dos filhos deles. E que o Banco do Brasil, ele nos deu essa oportunidade desse projeto. Foi a atitude mais correta que nós tomamos, foi essa. E não desistir. Porque 40 anos passaram e a gente não desistiu. E hoje a gente está realizando um grande sonho. Nós já podemos indicar. Procure o Banco do Brasil, que eles vão lhe indicar o caminho melhor para você conseguir com que as suas terras te dê um bom sustento e não prejudique a população que lá se encontra e tenha a questão da nossa floresta preservada. Muito bem. Ele fala muito sobre reputação. Eu vejo que esse é um grande desafio que nós temos nesse mercado, né? Como fazer com que o mundo enxergue reputação nos projetos que o Brasil tem para entregar, nas informações que nós estamos prestando, para, de fato, isso se converter em ativos importantes e que tenham liquidez também no mercado e possam ajudar também no desenvolvimento sustentável
da nossa Amazônia. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Diogo. Primeiro, a gente tem que dar os parabéns, né, pela instituição, por todos os reconhecimentos, pelo seu papel como uma instituição, enfim, com um reconhecimento internacional quanto à sua sustentabilidade. Eu acho que aqui a apresentação ficou muito rica também, com uma apresentação não só de uma atuação global na região norte, mas com um caso que foi mencionado também na manhã, da questão do mercado de carbono, que é algo que ainda é incipiente, ainda pode ser um vetor de uma das formas de exploração sustentável da região, e tenho certeza que esse projeto que você apresentou aqui, espero que depois a plateia tenha a oportunidade de ouvir essa história, ele sirva também como um caso para ser estudado, avaliado, incorporado por outras instituições, porque eu acho que também na manhã a gente conversou um pouco sobre isso, né? O crédito de carbono, em grande escala, ele vai precisar ser combinado também com outras tecnologias, com outras práticas, para garantir um desenvolvimento sustentável. Mas que bom que o Banco do Brasil está avançando com um case desse de sucesso, que isso, enfim, oriente uma discussão mais ampla que vai ser necessária. E aí, até por isso, acho que pensando nessas outras práticas que são necessárias, né, para além dessas 3, 4.0 que estão como o crédito de carbono, também acho que é importante a gente ouvir o que já tem sido feito de forma mais histórica no país, e para isso eu queria convidar o Gustavo Soares, que é supervisor de agronegócios na Sicob, para contar um pouco sobre as experiências de manejo sustentável nas propriedades, sobretudo pequenas, e falar um pouco sobre a importância de instituições como a Sicob na interiorização do crédito e esse papel promotor de melhores práticas que pode ser feito com a correta indução, a correta assessoria. Então, Gustavo, a palavra é sua. Bom, primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite do Banco Sicob de estar em um evento tão bem organizado para falar de sustentabilidade na região norte. Eu sou engenheiro agrônomo, estou na equipe do Banco Sicob já há algum tempo, na equipe de agronegócios, e a gente, acho que estou com uma apresentação para servir de base, não sei se vai subir. O Banco Sicob, né, eu não sei se todos conhecem o Sicob, né, ele é uma cooperativa de crédito, um sistema de cooperativa de crédito que já está no Brasil há bastante tempo, né, mais de 30 anos. A nossa organização hoje ela é disposta, né, por 14 cooperativas centrais, 342 cooperativas singulares, e hoje a gente tem mais de 7 milhões de associados por todo o Brasil. Né? A gente se divide aí em mais de 4.000 pontos de atendimento, 4.500 pontos de atendimento. Então, a gente está bem infiltrado, né, em todo o território nacional. Na região norte, especificamente, nós temos 221 pontos de atendimento, né, e a gente tem uma concentração maior no estado de Rondônia. Ainda temos muito a avançar, né, em todo o estado do Pará e Amazonas. A gente, quando pensa em sustentabilidade, como foi dito, né, pelo José Alex, do Banco do BASA, a produção rural ela já tem tantos normativos que, se a gente cumprir todo o protocolo do crédito rural oficial, ela já se faz por si só muito sustentável. A gente é muito conservador com relação a todos os normativos, né, até para a gente conseguir ganhar espaço cada vez mais em alguns fundos, como o FNO, o FCO, entre o Funcafé e todo o crédito rural que a gente já acessa hoje. Hoje nós estamos como a quarta maior instituição financeira que atua no crédito rural, né, em todo o país. E a gente, para tentar fomentar e multiplicar os casos, né, exemplares de sustentabilidade, a gente vê que a gente ainda tem muito por fazer, né, mas se a gente ir a partir do simples, né, do que tem sido muito bem feito
independente do lugar da região, a gente tem conseguido trazer bons exemplos e colocar esses bons exemplos na vitrine de todos os nossos 4.500 pontos de atendimento, tentando multiplicar cada vez mais o que já tem sido muito bem feito. Então, a gente, né, o tripé da sustentabilidade, né, visando aí a economicamente viável, socialmente justo e governança corporativa, a gente, em 2019, a gente lançou o nosso prêmio de produtor rural sustentável do Sicob. E a gente buscou, nessa premiação, né, trazer à luz produtores que, de fato, estavam fazendo a diferença em suas comunidades. Obviamente, eles são associados ao Sicob, foco em sustentabilidade, né, e mostrar o que é possível fazer, né, numa escala de sustentabilidade convencional. Ou seja, para nós, cooperativa de crédito, que ainda somos muito pequenos, não adianta a gente pensar tão grande, né, em desenvolver, de repente, a CPR verde ou alguns processos que ainda alguns bancos bem maiores estão começando a ser pioneiros. A gente está pensando no básico e multiplicar a boa prática em sustentabilidade mesmo. Então, no primeiro prêmio, né, a gente reconheceu os produtores cooperados, a gente fez uma viagem com eles para a Holanda, levamos eles para Brasília, para o nosso workshop de crédito rural, onde eles ganharam o troféu BEM-TV, né, para a gente multiplicar as ações sustentáveis. Valorizamos, né, o produto, o que esses produtores produzem em suas regiões. Então, a gente começou a ter essa... colocamos esse prêmio na nossa rotina, né, dentro de todo o crédito rural. Então, hoje, como eu falei, a gente já liberou, nessa safra, 27 milhões, e a gente ainda tenta enaltecer as práticas sustentáveis. Então, a gente tem o produtor Adilson, um pequeno produtor familiar na região de Chapecó, na região de Santa Catarina, desculpa, produzindo morango orgânico e hortaliças. A gente, apresentando os produtores, porque para a gente apresentar essas pessoas que fizeram a diferença, né, nos trouxe a dar esse poder de visibilidade. O seu Ivair do queijo, né, que também tem um queijo que foi premiado na França, né, e faz toda uma produção extremamente pautado em práticas sustentáveis. A família do Tiago Delboni, no Espírito Santo, onde eles montaram uma agroindústria familiar com todas as práticas, né, sustentáveis, com produção orgânica, e isso traz ali um potencial do que é possível ser feito e ser multiplicado dentro do nosso sistema cooperativo. O Ricardo Bartolo, com café orgânico, também na região de Minas Gerais, né, em Patrocínio, foi um dos que receberam destaque. A gente teve a família do Marcos Heitor, com recuperação de mata degradada dentro de uma propriedade de cafeicultura em Minas Gerais. E o Marcos Paiva, né, com um projeto de sucessão familiar, com a produção de café e leite na propriedade. A gente teve andamento na nossa premiação, tivemos a segunda premiação. A primeira, eu falei que começou em 2019, a gente foi pego pela pandemia. Todos esses produtores, a gente fez uma banca, né, examinadora dentro do Sicob, e a gente visitou as propriedades finalistas, uma a uma, até chegar nos produtores que, de fato, a gente iria reconhecer e multiplicar aqueles cases. Nessa safra, agora, né, então, a gente ficou 2 anos aguardando a pandemia passar para a gente poder concluir o primeiro projeto da premiação. No segundo projeto, a gente já conseguiu fazer ele inteiro no mesmo ano safra. A gente vai elencar os produtores ganhadores no nosso workshop agora, em julho de 2023,
Mas a gente teve casos, né, de hortaliças em plantio direto, a gente teve produção de água com caixa d'água seca, reformando mata ciliar e recompondo ali bacias de água para produção agrícola. E a gente teve, inclusive, um dos ganhadores da nossa premiação foi com café robusta da Amazônica Sustentável, em Rondônia, em Alta Floresta, praticado pelo Valdir Arruá, um indígena que produz café em sistema semi-orgânico, né, que, conseguindo ultrapassar todas as barreiras, né, de produção de substrato e tudo mais, ele conseguiu, né, colocar o café dele no mercado e ter altos índices de produtividade, né, vinculado a uma agricultura sustentável. O terceiro prêmio, conforme eu falei, a gente já vai lançar no próprio workshop, onde a gente vai nomear os ganhadores da segunda premiação, e a gente entende que dar destaque, né, impulsionar ali o desenvolvimento do agronegócio sustentável por meio do incentivo e admiração positiva. Então, a gente entende que esse poder de replicar boas práticas e colocar à luz o que está sendo bem feito por produtores, mesmo que muito simples, é um primeiro passo que vai dar aí luz à sustentabilidade ainda aqui no território da Amazônia, que está tão no começo, né, tem muito a ser feito ainda. Bom, obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Muito bom conhecer essas premiações, saber que a Cicobi está participando desde o começo de iniciativas tão diversas, tão ricas, cada uma delas trazendo uma série de aprendizados, oportunidades, né? Eu acho que uma pergunta que imagino que a plateia ficaria, né? Como é que a gente pode conhecer mais de cada uma dessas iniciativas e, enfim, entender como essas técnicas foram, enfim, apoiadas, estimuladas pela Cicobi, mas eu acho que saber que isso está sendo feito e essa iniciativa de reconhecer, divulgar, eu acho que é essencial para que isso se torne, né, um pouco mais majoritário e não apenas pontos assim menores ou isolados. E passo a palavra para o Devandro Oliveira, que é o representante aqui da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca. Eu acho que também pode trazer uma série de orientações, de visões assim, sobre a Secretaria. Também, acho que é uma pergunta semelhante que eu fiz também para o Marcelo, representante do consórcio, como que a administração pública, né, enxerga o sistema e reconhece desafios e que tipo de adaptações, necessidades seriam necessárias para, enfim, promover esse modelo de desenvolvimento que vocês buscam implementar na Secretaria. Então, Devandro, passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou aqui primeiro fazendo a justificativa pelo secretário Dr. Giovanni Queiroz não se encontra, está em Brasília, não conseguiu voltar. E também o Dr. João, que é diretor de desenvolvimento agropecuário, também não ia chegar a tempo. Então, eu tive essa missão como coordenador de projeto especial e na assessoria do gabinete, de estar fazendo uma fala aqui para que o Estado não esteja ausente nessa discussão. Bom, eu, partindo desse ponto de vista do processo de desenvolvimento, eu acho que não tem como a gente pensar um futuro se a gente não entender o que tem hoje e não entender como é que nós chegamos hoje. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é compreender esse processo que nós estamos atualmente, que seja no processo de luta pela terra, que seja no processo de desmatamento. Então, nós temos uma região totalmente diversa. Você pega um estado do Pará, você pega Altamira, que é um município que é continental, imagina o estado do Pará, imagina a Amazônia. Então, para compreender uma intervenção futura, eu tenho que compreender como é que se deu até hoje. Acho que o primeiro passo é isso. O segundo passo é compreender qual é a categoria que nós estamos trabalhando. Se nós estamos nos referindo com relação à questão da agricultura familiar, né, eu não posso pensar do ponto de vista da atividade em si, mas eu tenho que pensar do ponto de vista da família. Diferentemente de um grande produtor, o local que a família trabalha é o local também de moradia.
Então, uma estratégia errada que ela faz na sua propriedade pode ser algo que expulse da terra. Então, acho que o primeiro caminho que tem que se dar é isso. O modelo que eu faço aqui, eu não gosto nem muito de modelo, né, como se fosse um pacote, né? Mas a referência que eu faço de uma ação estratégia numa determinada região, né, eu não posso levar para determinada região, porque ali tem uma família. A família tem sua cultura, a família tem sua religião, a família tem a maneira de viver, a maneira de cultivar a terra. Então, se eu penso fazer um processo de desenvolvimento sustentável, eu tenho que compreender qual o público que eu estou trabalhando, para depois é a verdadeira chamada abordagem sistêmica de entender a propriedade como um todo, e não só aquilo do ponto de vista específico que eu quero atingir. Partindo desse ponto de vista, a própria secretaria, ela hoje foi criada uma secretaria específica, né, da agricultura familiar, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que é o doutor Cássio, que assumiu, né. Nós estamos fazendo uma reforma, inclusive, da SEDAP, né, como é que a gente vai fazer um processo de desenvolvimento agora, já que boa parte das nossas ações está relacionada à questão da agricultura familiar. Mas é um desafio nosso, como profissional, estar pensando isso conjuntamente, já que é uma decisão de governo, inclusive, acertada, de dar um caráter específico também para a agricultura familiar, assim como o governo federal voltou com o próprio PMDA. Então, a história de tratar os diferentes, eu não posso colocar todo mundo no mesmo patamar e querer fazer um processo de desenvolvimento igual. Nós temos algumas ações, são várias dentro da Secretaria, eu vou tentar enumerar algumas, partindo do ponto de vista do desenvolvimento da propriedade, né, envolvendo aí também a família como um todo. A gente enxergando, e aí eu contando uma história na época que eu fazia extensão rural, nós chegamos na propriedade uma vez no Tuerê, para a gente discutir o projeto de apicultura. Quando chegamos lá, tem 80% do pessoal com malária. Mas como é que a gente vai discutir apicultura se o pessoal está doente? Aí disse, não, pessoal, vamos parar aqui, vamos para a cidade, vamos lá na Secretaria de Saúde e vamos pedir uma ajuda para o pessoal lá, porque não tem condições de fazer isso, né? Então, isso é enxergar a propriedade. Se ele quisesse, ele podia ter feito lá com 10 pessoas e ir embora, né? E depois fazia um relatório que a gente fez um curso de apicultura e o pessoal morrendo por causa da doença. Então, o que nós tentamos fazer é tentar compreender qual o ambiente que a gente está trabalhando. E uma das ações que nós estamos focado é no programa anteriormente chamado de Alga para Todos. A gente tem uma ação no Marajó, né, e aí, não sei se foi na sua apresentação, não sei, que falou sobre a questão da seringa, faltou, né, Diogo? Né, da comunidade, a questão de seringa, né, o Marajó é um potencial enorme de seringa. São milhares de famílias que produzem borracha. E aí nós temos uma ação pública e privada com a empresa Polipobril, onde a gente faz um fomento junto à agricultura familiar, de equipamento, de materiais, e o pessoal está vendendo, né, de maneira mais palpável e não exploratória, porque quando se parte do Marajó, o pessoal acaba não dando muito valor pela distância, logística e tal, né? Então, nós estamos querendo levar também, junto a isso, a questão da água. Porque, se eu não me engano, acho que 80% do Marajó não tem água potável. Então, nós estamos tratando um caso de saúde pública, né? O que é que isso tem a ver da agricultura? Tudo, né? As pessoas estão doentes. Como é que você vai desenvolver alguma atividade se as pessoas estão doentes? Então, a gente está querendo ver se a gente associa as várias atividades que tem na Secretaria, que muitas vezes isso não é privilégio, entre aspas, da SEDAP, mas muitas vezes o setor acaba não conversando com o outro, isso é normal, pelo gigantesco, pela imensidão que tem essas ações. E dentro do governo também, a gente tem também esse desafio, porque parte da intervenção profissional, da intervenção técnica, nós dependemos também da Emater. Então, a Emater tem sua limitação também enquanto instituição pública, por mais que ela tenha sido reforçada, por mais que está sendo melhorada as condições estruturais, deslocamento, profissional, salário, mas o desafio no Estado ele é enorme, né? E aí, quando eu vejo muitas vezes que existe recurso disponível para isso, né, e aí, pela parte da manhã, foi até brincado aqui, né, tem recurso demais não, tem recurso à vontade, de sobra,
né? Se a gente não tiver quem capte esse recurso, não tem possibilidade de ser liberado. Né? Eu estava mostrando agora para o colega, que é inclusive aqui do Banco da Amazônia, né, que eu acho que o plano safra agora para o Pronaf é 71,6 bilhões. Quem vai fazer esses projetos? Quem vai fazer esse projeto de bioeconomia? Quem vai fazer esses projetos? Né? Como é que nós vamos acessar esse financiamento? Né? Anteriormente, eu que venho da iniciativa privada, tive o privilégio de ser presidente de uma cooperativa que, na época, nós era a maior do país. Nós tínhamos 130 profissionais. Então, isso daí a gente complementava uma ação estatal fazendo um projeto produtivo. Né? De um tempo para cá, isso foi desfacelado. A gente tinha uma discussão muito grande, eu acho que nós temos que retomar, porque o Estado e as instituições financeiras, e também quem vem aqui de ONG, a gente tem que estar mais próximo do povo. A gente tem que estreitar essa relação. Então, quando o Bampará fala que está em 138 municípios, se eu não me engano, em 144, é porque eu tenho que estar mais próximo do povo. Né? Imagina o povo ter que vir, né, nessa dimensão que a gente tem, né? Eu era da época que o pessoal saía, sei lá, das Quatro Bocas, lá em Marabá, e passava 20 horas viajando, dormia na cidade, alguns tinham casa, outros não, para no outro dia pegar um financiamento, para voltar mais 20 dias, né, para poder fazer alguma atividade. Né, isso quando o ônibus não atolava, né, que passava 2 dias, 3 dias dentro do próprio município. Então, nós temos que também nos adentrarmos nessa questão do papel da própria assistência técnica. Nós não podemos desvirtuar com relação a isso. Porque quando eu parto do ponto de vista de discutir a questão ambiental, Diogo, eu estou colocando alguma coisa de longo prazo. Eu não estou colocando alguma atividade que eu vou tirar no final de ano. Eu estou colocando alguma coisa que eu tenho que fazer um acompanhamento 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15 anos. Né? Quem é que vai fazer esse processo de acompanhamento? Então, nós temos que também nos deter muito a isso. Então, eu falei de uma atividade importante, que é a questão da seringa. Nós é que coordenamos também esse processo, junto com o comitê, essa questão do cacau. Né? Não é à toa que o estado do Pará é o maior produtor de cacau do país. Teve um evento agora em Altamira, um evento espetacular. Eu acho que bateu o recorde de público e de venda. Está aí com 2 semanas em Altamira. A gente tem uma ação também que a gente chama Território Sustentável, a gente faz parceria com os municípios. E, por incrível que pareça, nós estamos falando de desafio, existe município que não consegue fazer a aplicação do recurso estatal, tem município que devolveu R$200 mil para o Estado, que não conseguiu fazer uma recuperação ambiental, que não conseguiu produzir uma muda de cacau, que não conseguiu produzir uma muda de essências florestais. Então, imagine esse desafio, um município, né, que não consegue fazer isso. Alguns que estão atrasados na questão das metas, né, e isso a gente precisa fazer esse fórum. Né? Eu imagino que a gente tenha também que nós temos que replicar isso para o polo. Né? Eu acho que esse debate é tão rico, nós temos que replicar isso para o polo. Né? Tem toda, pelo menos, a discussão que a gente faz, pelo menos no governo do Estado, né? A gente tenta sempre privilegiar alguns polos importantes, Marabá, Santarém, Altamira. Eu acho que isso nós temos que chegar mais próximo também da população. Né? Porque todos nós, né, a instituição é um ser inanimado. Uma coisa é com o Diogo aqui na frente, outra coisa é ele sair. Né? Outra coisa é um gerente do banco, né, de um local, outra coisa é um gerente de outro. Né? Outra coisa é eu como funcionário, outra coisa é o outro funcionário. Né? Então, muitas vezes, a questão estatal, ele não chega a ser nivelado por baixo, ele não chega na ponta para que isso seja aplicado. Então, acho que é um desafio bastante interessante. Nós temos enormes desafios, como Secretaria também da Agricultura e Pesca. Nós temos uma ação de pesca extremamente importante. A gente quer ampliar nossa ação no Lago Tucuruí, né? Quer ampliar também tanque escavado, que cada ação que você faz no mesmo local é uma ação que você evita o desmatamento. Então, se você trabalha naquele ambiente, isso é sinal que você, né, que a família ela não desperta para abrir novas áreas, para abrir novos ambientes de trabalho. Então, assim, eu fiz uma síntese que eu tinha, trouxe uma apresentação, tá certo? Tinha aqui um pouquinho de improviso, mas eu espero, nós estamos totalmente abertos à secretaria, nós temos setor específico só para pesca, só para cacau, esqueci também de falar do açaí, nós temos capacitação
várias capacitações feitas, nós incentivamos essa questão do branqueamento, né, fazemos doações com relação a maquinário para quem produz, para quem bate açaí. Nós temos um programa imenso da questão da mandioca. Então, é um mundo que tem a secretaria que a gente precisaria de um tempo muito maior para estar explorando essas discussões. Bom, obrigado. Bom, muito obrigado, Devandro. Eu acho que você conseguiu trazer em pouco tempo uma visão que realmente complementa as outras falas por resgatar um pouco do olhar territorial. Eu acho que em toda a sua fala você destacou os desafios concretos de comunidades que muitas vezes não são percebidos por outras secretarias, mas talvez pelo olhar dos fundamentos necessários para uma produção ou com mais produtividade, com mais sustentabilidade. Vocês identificaram, né, uma série de condicionantes que se associa, talvez, de uma forma bastante humana a uma outra carência do que a gente discute, que é a capacitação, seja do setor público, seja dos produtores, para a elaboração de projetos. E algo que, de fato, a gente não tinha tocado tanto aqui, que, enfim, o crédito ele precisa ter condicionantes, precisa ter incentivos, mas ele precisa também conversar com essa capacidade que venha do produtor. Eu acho que você colocou muito bem. Então, acho que a gente completou, no final das contas, aqui, eu acho que uma conversa muito rica. Não sei se a gente vai ter tempo aqui para fazer também uma rodada rápida de perguntas à plateia, mas se a gente não tiver tempo, a gente tiver que fechar, eu queria só reconhecer assim, a alta qualidade de todas as manifestações. Acho que a gente passou por desafios de diferentes instâncias, com diferentes tecnologias e abordagens, e com isso só agradeço e parabenizo a todos pelas falas.